Oi, amorzinho, seja bem-vindo ao vídeo de hoje e vamos trazer uma reflexão aqui pro canal. Os jogos de hoje em dia estão ruins? Muitas vezes eu me peguei pensando isso, relembrando do passado e relembrando as experiências que eu tive jogando em videogames antigos, no Mega Drive, no Nintendo 64, no PlayStation 2. Esses dois primeiros nem são da minha época. Mas como eu tinha amigos e parentes assim mais velhos que eu tive acesso e joguei bastante na minha infância. E antigamente parecia tudo ser tão mágico. Eu me lembro quando lançava um jogo diferente aí, por exemplo, de Resident Evil, quando lançava um jogo diferente, tipo 007 e do Mario, e todo mundo ficava super animado e era super divertido. Eu me lembro, por exemplo, do sucesso do Mario Kart, do Donkey Kong também, dos primeiros jogos do Sonic, a trilha sonora mágica dos jogos do Sonic, e tudo isso aquecia meu coração. Até o The Sims. O The Sims 2, na verdade, provavelmente para muitos, assim como para mim também, foi o melhor da série, da franquia. E olha como ele é limitado e antigo quanto em relação aos demais. Depois que eles tentaram expandir o universo, inclusive o universo de alguns outros jogos, como os jogos do Mario, ah, eu não sei, vem trazendo um sentimento de insatisfação, não em relação a esses jogos especificamente, mas em algum momento da sua vida gamer, adulta ou atual, seja você ainda não um adulto, você provavelmente já pensou: caramba, os jogos não são tão bons como antigamente. Então, e eu mesma já pensei isso, só que eu peguei e comecei a questionar um pouquinho mais a fundo essa discussão, esse tópico que sempre me vem à mente. E a questão é a seguinte: antigamente existiam redes sociais, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, eu acho que existiam redes sociais. Só que não eram tantas quanto hoje em dia. Hoje em dia, nós estamos sendo estimulados o tempo todo. As pessoas saíram da televisão para não verem anúncios e propagandas e poderem escolher o que elas querem assistir ou deixar de assistir, fazer ou deixar de fazer. E há muito tempo atrás, a internet era uma terra livre e sem lei, sim. Ainda é uma terra sem lei, e isso tá errado até. Mas as empresas, os influenciadores, os grandes meios de comunicação, os políticos, pessoas bem intencionadas também com algumas causas e projetos e outras pessoas não tão bem intencionadas assim perceberam a gama de possibilidades que a internet trazia. E com isso a internet começou a não ser uma terra tão livre assim, e sim ser uma terra de excesso de informação. E eu vou relacionar uma coisa com a outra, se você não sabe que isso tem a ver com jogos ainda, calma. E com excesso de informação, a gente está sendo estimulado o tempo todo. Antigamente, a gente usava a internet para não ter propaganda. Hoje em dia, nós pagamos para não ver propaganda na internet, seja aqui no YouTube, seja em outras redes sociais também. Até no Instagram, hoje em dia, tem propaganda. E não era normal. E há um tempo atrás, ainda por cima, as propagandas não precisavam nem ser avisadas que estavam sendo feitas. Eram propagandas indiretas que mexiam com o seu subconsciente, com o inconsciente coletivo das pessoas, para achar que alguma determinada marca é legal, alguma determinada coisa é legal, algum tipo de comportamento é aceitável, tal comportamento é intolerável. E assim a gente vai mexendo com as pessoas. Isso também em relação aos jogos. Quantos jogos hoje em dia que há 3 dias sendo lançados já estão sendo totalmente cancelados? Ou podemos pensar o extremo oposto também, jogos que ainda nem foram lançados, estão sendo super hypados por influenciadores e sendo falado por várias redes sociais e você nem estava pensando em jogar esse jogo. Nem estava pensando, mas aí você vê, caramba, a nota que saiu dele é muito boa. Você viu a gameplay? Nossa, no site, sei lá, no Reddit tá incrível, no Metacritic tá incrível. E aí você vai começando a engajar. É que quando você vai começando a engajar, você acaba consumindo coisas que não necessariamente são o que você gosta. Antigamente a gente tinha essa liberdade de ter o pensamento, ter a ideia de jogar alguma coisa numa locadora de DVDs ou de jogos e alugar o jogo que você quer jogar, ou escolher. As pessoas mais velhas que eu me contam que antigamente você encomendava jogos por revistas e você tinha que esperar meses para o jogo chegar e era toda aquela ansiedade, toda aquela tensão.
E hoje em dia não é bem assim. A gente está sendo estimulado o tempo inteiro, nosso cérebro fica cansado, porque o cérebro do ser humano é incrível, é ilimitado, mas também não foi feito para ser produtivo o tempo todo. A gente vive em um mundo que recompensa muito. A gente tá agindo o tempo todo, fazendo coisas o tempo todo, e hoje em dia eu sou da geração Z. E a geração Z é toda errada, né? E a gente não quer trabalhar mesmo, né? Como assim ficar 8 horas por dia no emprego? E a gente acha tudo muito errado, mas tem uma coisa que a minha geração faz que é tá sempre sendo estimulada o tempo todo. As pessoas da minha geração não conseguem ficar longe de um telefone celular, elas tweetam o tempo inteiro e deixa uma pessoa eu não sou tanto assim, mas eu sou assim também. De uma pessoa sem celular, sem internet por 2 dias, você vai ver que ela vai provavelmente entrar em um estado depressivo ou um estado de mania, e isso é muito estranho, gente. Isso daí é muito estranho e não tá certo. A gente não devia ser tão dependente assim da tecnologia, até porque algumas vezes a tecnologia influencia a gente a coisas ruins. Mas vamos continuar. O que isso tudo tem a ver com os jogos? Que como a gente está sendo estimulado o tempo inteiro, como as pessoas da minha geração e as pessoas da geração anterior estão sempre estimuladas por opiniões, por ideias, entram em fóruns, no Quora, no Reddit, no Twitter, no Instagram, no YouTube, no TikTok, no Quai. Existem outras redes sociais, na Twitch, em várias outras. E a gente tá recebendo essas questões o tempo inteiro e a nossa opinião acaba mudando. De repente você não se incomodava com uma coisa em um jogo. A jogabilidade era super legal, você gostava, mas aí você vê um comentário de um youtuber com 1 milhão de seguidores fazendo um review de um jogo. Aí você pensa, pô, ele tem muitos seguidores. O que ele tá falando deve fazer algum sentido. E aí você começa a ponderar uma crítica que ele fez que nem você tinha enxergado ainda, como no Silent Hill, que alguns youtubers comentaram que a gameplay era travada, que o combate era ruim. E eu, quando eu tava jogando, assim, da primeira vez, sem ter visto essas reviews, eu não senti nada disso, eu senti que era super divertido. Só que depois que eu vi isso na internet, comecei a ponderar, falei, caramba, o jogo não é tão bom assim. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ouvir, mas a gente tem que ponderar o que faz sentido ou não. E outra questão também que faz a gente achar que os jogos de hoje em dia não são tão bons quanto antigamente é justamente pela cultura de estar produzindo o tempo inteiro. Se eu postar um vídeo uma vez por semana aqui no YouTube, editado, de gameplay, vai ser super legal. Só que as mesmas pessoas que me assistem num vídeo sem edição, que eu posto todos os dias, vão ser as pessoas que me veem nos vídeos super editado. Isso vale a pena? Porque no mundo de hoje, se você não produz, você é engolido. Então, não vale tanto a pena assim. E as empresas também sentem isso. Você no seu trabalho sente isso, você no seu esporte sente isso. Hoje em dia, você não pode praticar esporte assim. Poder você pode, mas tem um inconsciente que ou você tem que ser atleta ou você tem que ter um shape perfeito. Porque se você, sei lá, tiver um shape mais ou menos, não é tão bom assim. Com as empresas tendo tanta pressão para lançarem jogos, elas lançam jogos não tão bons assim. Ou lançam algum jogo muito bom, mas outro não tão bom assim. E quando você tá vendo a sua Steam, quando você tá vendo ali sua PS Store, quando você tá vendo, eu não sei como chamando o Xbox, por exemplo, mas quando você tá vendo o catálogo de jogos da Nintendo, tem 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou até 10 muito bons. Mas tem 50 não tão bons assim. Justamente pela demanda. Hoje em dia tem mais dinheiro rolando no mundo do que antigamente. E então as pessoas estão consumindo mais, as pessoas elas querem mais. E hoje em dia, sei lá, pessoas da minha classe social não teriam acesso ao que as pessoas de 1800 tinham, as pessoas ricas, milionárias, que seja. Hoje em dia as pessoas têm acesso às coisas, a jogos, a teatro, a cinema, não tanto como deveria, mas tem bem mais acesso. E isso cria uma demanda muito maior. A gente tem que estar sempre cheio de coisas, sempre cheio de possibilidades e sempre tentando agradar a massa. E o que a massa gosta depende muito da nossa sociedade, depende muito do momento político que a gente está vivendo e de várias outras coisas. Então as empresas ficam malucas produzindo o tempo inteiro. E tudo isso faz a gente pensar que os jogos não são tão bons assim. Mas pensa. Só esse ano já lançaram vários jogos incríveis. Ano passado, vários jogos incríveis. O problema é que a gente joga um jogo em uma semana, duas, e depois a gente quer um jogo fascinante de novo.
E é difícil criar obras-primas, não é? Olha quanto tempo existe, assim, relatos históricos da humanidade. E os grandes músicos, os grandes compositores, os grandes escritores, não são tantos assim. Dá pra contar no dedo quem são os grandes, né? Que a gente pode chamar. Claro que existem outras pessoas muito boas que não foram reconhecidas, mas assim, que tá no nosso inconsciente coletivo aí de humanidade, são poucas pessoas de fato. Os grandes inventores e os grandes produtores de jogos também não são tantos assim, as empresas, né? Então eu acho que tudo isso faz a gente pensar que os jogos de hoje em dia não são tão bons quanto os de antigamente. Antigamente, a nossa opinião era muito mais pessoal do que hoje em dia. E hoje em dia, a gente está sempre tão estimulado, nosso cérebro fica cansado e para a gente prestar atenção em algo, as pessoas da minha geração, por exemplo, é difícil a gente se focar em algo. Eu, para gravar um vídeo de 10 minutos pro YouTube, enrolo meia hora. Nossa, porque eu tenho que me preparar, porque eu tenho que não sei o que, não sei o que. É difícil pegar e fazer, sabe? E eu acho que tudo isso mexe com essa ideia dos jogos, etc. E também dos animes. Eu mesma estava criticando os animes, e eu acho realmente que caiu muito a qualidade dos animes em relação aos jogos. E eu tenho parado um pouco de ver anime por causa disso. Mas eu tenho certeza que alguns animes bons devem existir. Como, por exemplo, eu gosto muito de Demon Slayer, Attack on Titan, que são animes mais recentes. Acho que sim, né? Dr. Stone também gosto muito, Baki. Mas tem tanto anime que eu acabo ficando um pouquinho incomodada com algumas coisas que eu vejo. Eu acredito que você também, justamente porque tem esse filtro, né? A gente é exposto a tudo o tempo todo e a gente acaba se incomodando. Aqui no Brasil a gente não tem muita identificação, porque cada pessoa aqui é de um jeito. E isso é muito legal, porque traz uma cultura bem diversa, mas essa ideia de identificação também é muito importante. E isso falta. Bem, amorzinho, o vídeo de hoje foi esse e eu espero muito que você tenha gostado. Eu achei um assunto bem polêmico e profundo e dá aqui sua opinião pra mim sobre o que você acha que os jogos estão bons, estão ruins, me dá uma recomendação que eu realmente quero saber a sua opinião, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!